Está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau, mais uma edição do TVL Comunidade, agradecendo você de casa pela companhia sempre com a gente aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com a nova realeza da Oktoberfest de Blumenau, a realeza da 34ª edição da festa, né? A festa terminou agora no último dia 23 de outubro, no último domingo, e já teve a escolha da nova rainha da Oktoberfest, a outubro do ano que vem. Nós vamos estar conversando com a rainha daqui a pouquinho aqui no Comunidade. Mas a nossa primeira convidada é a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que você já viu aí na sua casa, está aí ela na tela. Doutora Quitéria, que é a juíza eleitoral aqui na nossa cidade, é juíza, né? E nesse período eleitoral também está na Justiça Eleitoral, porque dia 30 de outubro tem segundo turno aqui na cidade para a escolha do próximo prefeito para 4 anos, né, doutora? Tudo bem com a senhora? Olá, Rodrigo. Sim, está tudo bem. Realmente estamos próximos de viver mais um momento eleitoral bastante importante, agora com o segundo turno, já que Blumenau, como Joinville e Florianópolis, por terem mais de 200 mil eleitores, tem então esse momento do segundo turno. Isso sempre acontece quando no primeiro turno o candidato mais votado não teve uma maioria absoluta, né? Então vamos nós para esse segundo momento de exercício da cidadania. Então a gente teve o primeiro turno, que foi a escolha de vereadores e prefeito, e agora o eleitor só vai ter que colocar na urna lá um número, né? Os dois candidatos a prefeito que tem na cidade, né? Essa é a única mudança. Praticamente, né? Quando as pessoas perguntam de mudança, na verdade é uma continuidade, porque o processo eleitoral está em curso, só que o segundo turno é uma eleição própria no que diz respeito aos candidatos, já que ficam apenas os dois últimos mais votados. Então, como você disse, nós teremos sim uma eleição apenas para os cargos de prefeito e vice, daí porque como vai ser digitado apenas o número daquele candidato escolhido, que é composto por 2 algarismos, se espera que todo o processo eleitoral de votação transcorra muito mais rapidamente do que no primeiro turno, né? Bom, em relação ao primeiro turno, doutora, as pessoas, a gente viu aí uma movimentação bem tranquila na cidade, foi uma eleição muito ordeira, não foi, doutora? Sim, a gente ficou bem satisfeitos, né? De um modo geral, toda a justiça percebeu que o processo transcorreu normalmente, né? Todos cumpriram o seu papel, né? Candidatos, as próprias coligações, os partidos, o eleitor procurando conhecer os candidatos e a grande equipe do cartório eleitoral e da justiça eleitoral como um todo, que nesse momento é composta por muito mais pessoas que os próprios servidores, né? Nós temos o próprio cidadão ajudando a Justiça Eleitoral a dar conta de todo esse trabalho que envolve uma logística enorme. E aí eu me refiro aos mesários, toda aquela equipe que compõe os locais de votação. Tudo isso transcorreu muito bem, de modo que tivemos um transcorrer normal durante o dia, com a apuração segura, ordeira. Claro, pequenas intercorrências houve, como acontecem normalmente, né? Com alguns casos que chegaram a ser apurados imediatamente no fórum, onde a audiência foi realizada de imediato, mas foram poucos casos e resolvidos de imediato. O que mais assim dificulta no dia a dia da eleição é a questão da boca de urna, que ainda há muitas denúncias e é difícil o flagrante até, doutora? Há denúncias. Eu acho que a população está cada vez mais crítica nesse aspecto e isso é muito positivo. Mas na medida em que a população tem um olhar mais crítico, eu também acredito que o número de atos diminuem, porque o senso crítico faz com que aquela pessoa que possa pensar em praticar um ilícito até recue um pouco. Já que hoje o cidadão tem como comprovar os fatos da forma mais rápida e imediata, quase que instantânea, né? Com os dispositivos móveis, né? Câmera de celular, né? Enfim, fotografando, filmando, a gente consegue ter um acesso à prova muito mais rápido. Mas é claro, por se tratar do dia da eleição, o que a Justiça quer é que todo aquele trabalho que já foi feito, tanto pela Justiça quanto pelos próprios candidatos que desenvolveram a sua propaganda eleitoral, a sua campanha, a gente quer que esse dia seja um dia sagrado de exercício do direito de escolha pelo eleitor. Mas para isso ele precisa ter liberdade. A segurança e a própria justiça que oferece, com toda a equipe de apoio, como é o caso da Polícia Civil e Militar, enfim, de todos os órgãos que nos dão apoio direto e indireto, né? Mas é importante que o cidadão tenha essa segurança de ir votar com segurança, como eu disse, e com a liberdade que é assegurada pela lei de votar. Por isso, nenhuma influência pode acontecer. E a gente procura sempre tomar muito cuidado, temos muita atenção em relação a essa prática que é antiga, que não se quer mais que aconteça, que é a de boca de urna. Uma conduta totalmente sem sentido, né? Porque se pensarmos bem nesse dia, o eleitor já fez a sua escolha. Ninguém se dirige ao local de votação sem ter escolhido já o seu candidato. Ainda mais agora,
que nós estamos tratando apenas de um pleito, que é o pleito para o cargo de prefeito municipal. E as pessoas tiveram tempo, né, de conhecer as propostas dos candidatos, né, acompanhar os debates, a campanha eleitoral na TV, no rádio também. Quer dizer, informação não falta, né? Então dá para escolher com muita tranquilidade. Para mim que essa escolha já foi feita pelo eleitor, sabe? Bom, segundo turno, então, dia 30 de outubro, é um domingo, o horário é o mesmo do primeiro turno, doutora? Mesmo horário, a partir das 8 horas até as 17, e por isso a recomendação é a mesma, que as pessoas procurem votar o quanto antes, que não deixem para o último horário. Se não forem votar pela manhã, então que o façam no começo da tarde, mas que evitem o final de tarde, porque tem toda uma logística de busca dessas mídias para que elas cheguem no local de apuração e para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Já que agora, mais do que nunca, por ser uma votação célere e uma apuração também célere, nós esperamos ter o resultado o mais rápido possível. Mas eu sempre digo que essa rapidez nunca pode vir em prejuízo da segurança. Então faremos todo o necessário para assegurar esse resultado verdadeiro daquilo que foi apurado nas urnas. Eu lembro de uma situação agora no primeiro turno, doutora Quitéria, do caso dos eleitores ali do Pedro II, né, que fizeram a biometria e quando foram escolher lá o seu local de votação, escolheram Pedro II, mas o Pedro II lá do bairro Progresso, né, uma escola municipal, não a escola estadual aqui do centro. Nesse agora segundo turno, esses eleitores não tiveram como mudar esse local de votação, não foi possível? Veja bem, Rodrigo e telespectador, todo esse processo aconteceu por ocasião da biometria. Foi naquela ocasião que o eleitor prestou as informações necessárias para a Justiça agora alimentar o sistema. E o sistema já está alimentado com todas as informações, inclusive esta, que foi uma informação fruto de um equívoco, já que nós temos um Pedro II no bairro Progresso e um aqui no centro, né? Por isso, por não ter sido bem especificado, ou talvez por um equívoco da própria pessoa que estava alimentando o sistema, o fato é que algumas pessoas que queriam votar no Pedro II do centro foram cadastradas para que votassem no Pedro II do bairro. E esse equívoco não pode ser alterado agora. Por isso eu aproveito essa oportunidade para pedir ao eleitor que tão logo seja reaberto o cadastro eleitoral, o que vai se dar a partir do dia 7 de novembro, para que ele venha ao cartório eleitoral para corrigir essa informação. Então, para que diga, não, meu local de votação não é aquele, sim esse. Tudo isso só pode ser feito a partir do dia 7. Por hora, o sistema vai funcionar da mesma forma e a gente pede que as pessoas, ao mesmo tempo em que desculpem esse equívoco, façam um esforço para exercer o seu direito de voto e, se possível, que se desloquem até aquele outro local, embora compreendamos que seja desagradável, não era isso que a Justiça gostaria, mas que façam esse esforço. Se por algum motivo não puderem, que justifiquem, né? A Justiça vai saber olhar com cuidado esse tipo de situação que resultou de um equívoco. Mas eu aproveito, Rodrigo, para dizer que a reabertura do cadastro eleitoral, a partir do dia 7 de novembro, vai servir para outras providências, como, por exemplo, a informação quanto a algum detalhe de acessibilidade, alguma informação de alguém que tem alguma deficiência visual, auditiva ou de locomoção. Por equívoco também, por um lapso de informação ou por um lapso no momento da alimentação do sistema, algumas pessoas que antes votavam no térreo, agora tiveram seus locais de votação modificados para um pavimento superior, mas isso aconteceu porque a Justiça não tinha informação no sistema de que essas pessoas tinham uma necessidade especial de acessibilidade. Por falta dessa informação é que houve o deslocamento. E o deslocamento se deu justamente para que aquelas sessões onde algumas pessoas tinham dificuldade de acesso pudessem ficar no térreo. Mas os ajustes foram feitos agora para o segundo turno, para que essas sessões funcionem no térreo, mesmo que em condições um pouco mais improvisadas. Até em refeitório de colégio se montou um espaço apropriado para isso, para tentar respeitar ao máximo a acessibilidade. Mas então contornamos isso momentaneamente agora para o segundo turno. Sim. O que queremos é que as pessoas que perceberam que houve alguma falha no seu cadastro, que tão logo reabra a partir do dia 7 de novembro, procurem a Justiça para suprir essa informação. Isso vale também para aquelas pessoas que tiveram algum problema na identificação da biometria. Aconteceu no primeiro turno, algumas pessoas perceberam que o sistema não foi capaz de identificar a sua impressão digital. Claro que a pessoa não teve nenhum problema por isso, conseguiu votar normalmente com a identificação que ela própria fazia verbalmente e com a apresentação do documento com foto, que continua sendo obrigatório, né? Tem que levar o documento, não pode esquecer. Tem que levar o documento com fotos, de preferência junto com o título de eleitor. Se não tiver o título, pelo menos o documento oficial com foto é essencial, senão a pessoa não consegue votar. E essas pessoas com biometria que tiveram problema devem procurar também a Justiça Eleitoral? Devem procurar a Justiça Eleitoral
eleitoral, principalmente se perceberem que esse problema persistiu agora no segundo turno. Então a gente aproveita inclusive para recomendar que não usem cremes, né? Até o uso de creme de mão afeta a identificação da biometria. Então vamos observar como é que tudo vai se dar no dia da votação. Se o problema persistir, pode ser que tenha havido algum lapso, enfim, no momento da captura dos dados da biometria. Então é importante que a pessoa vá ao cartório refazê-la. Importante ser dicas, né, para os telespectadores aqui da doutora Quitéria, juíza eleitoral. Doutora, em relação ao segundo turno agora, a senhora já deu aqui as recomendações, né, de horários. O horário é das 8 às 17. A TVL vai estar, inclusive, acompanhando, né, a apuração no domingo de eleição, mais uma vez. Opa, tudo bem? Caiu aqui o óculos, já estamos resolvendo. Beleza. Ao vivo é assim, né, doutora? Acontece também. Bom, a gente vai estar acompanhando a apuração, né, domingo de eleição. Você pode ficar novamente acompanhando aqui a TV Legislativa. Vamos estar passando os resultados, né, do segundo turno, a corrida aí para a Prefeitura de Blumenau, e a Justiça Eleitoral vai estar trabalhando para que a eleição seja como foi no primeiro turno, né, de forma ordeira, como já disse, está aqui também a doutora Quitéria. Doutora, sobre a apuração, a senhora já falou um pouquinho antes, mas não falou em horário, né? Tem uma previsão de horário para o resultado final aqui em Blumenau? Eu tenho sempre dificuldade em estabelecer um horário, porque, como eu disse, a gente prima pela segurança. Eu gosto de dizer que vai ser o mais rápido possível e de firmar um compromisso que eu tenho testemunhado, é o compromisso de toda a equipe do cartório eleitoral em realmente tentar fazê-lo o mais rápido possível. Nós temos aí uma perspectiva de que talvez se implemente um posto intermediário de apuração, que seriam os PITs, que é uma experiência nova que o TRE está analisando quanto à sua viabilidade aqui em Blumenau, para que ocorram locais de votação descentralizados. Isso também pode contribuir para a celeridade. No momento, nós estamos apenas analisando se existem condições técnicas para isso, principalmente em relação aos sinais de internet, né, para que não tenhamos nenhum problema em relação a isso. Mas eu tenho, como disse Rodrigo, muita dificuldade em estabelecer um horário. Prefiro dizer que nós faremos o mais rápido possível. Certo. No primeiro turno demorou um pouquinho, né? A gente estava em uma expectativa assim, de 7h30, 8 horas e acabou se prolongando um pouquinho mais. O que aconteceu, doutora? Na verdade, o principal problema foi quando a mídia chega sem que os dados tenham sido transferidos para a mídia adequadamente. Então, um pequeno problema que acontece por parte da equipe de mesários no local de votação faz com que, se não tiver sido bem alimentada essa mídia e salva ali, as informações tenham ali sido salvas, quando da leitura isso não acontece. Por incrível que pareça, isso aconteceu com a última mídia que estava sendo lida no dia da votação. Isso faz com que nós tenhamos que buscar a urna, e a urna fica num outro espaço que não no próprio cartório onde se dá a apuração, e a partir da urna, da própria urna física, gerar uma nova mídia, porque os dados ficam salvos lá. Então, esses problemas acabaram interferindo um pouquinho no resultado, que tardou alguns minutos, mas que no final saiu a tempo. É verdade. E lembrando, como a doutora falou, tem essa questão aí do PIT, né, que são postos intermediários de apuração, né, que como foi em Rio do Sul, né, agora na última eleição que foi pela internet, né, muito mais rápido, né, quer dizer, eles concentram numa escola grande do bairro e naquele ponto ali, naquela escola, vão colhendo as urnas das escolas perto e ali funciona como uma espécie de cartório no bairro, é isso? Exatamente, o mesmo que nós fizemos lá no cartório eleitoral, como você bem explicou, vai acontecer em locais descentralizados. A perspectiva é de que aqui em Blumenau aconteçam em 4 lugares, né, esses procedimentos, né, seriam 4 PITs. Apenas dependemos da confirmação das condições técnicas. Se tudo der certo, teremos também esta nova modalidade aí de logística, né, para que a transmissão se dê muito mais rapidamente, porque ao invés, por exemplo, daquela sessão situada no final do bairro Progresso, ao invés daquela mídia chegar até o centro, ela vai chegar até o Colégio Santos Dumont, que nesse caso é um dos locais onde vai ter esse posto intermediário de transmissão. Quais são as outras escolas, a senhora lembra? Não me lembro, são mais 3 escolas distribuídas por bairros, sim, na região norte, na Velha e aqui no Garcia, mas são 4 ao todo. Muito bem, só para fechar, doutora, chegou uma dúvida aqui de telespectadores, quem não votou no primeiro turno, né? Tem que votar agora? Pode votar ou não pode? Como é que fica essa questão? Muito importante essa informação. Quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno. O fato da pessoa não ter votado, eventualmente não ter justificado ainda, não é problema nenhum. Até porque todos os cadernos de votação distribuídos, que ficam nos locais de votação, contam já com as duas possibilidades de votação, de primeiro e de segundo turno. Agora é preciso lembrar, quem não votou no primeiro turno tem 60 dias
para justificar aquela ausência. Nesse caso, é a justificativa feita no cartório eleitoral com o comprovante, o atestado médico, algum problema que justifique a falta no dia da votação. É preciso lembrar também, Rodrigo, que como não há segundo turno em todas as cidades, mas aqui em Santa Catarina apenas 3, se a pessoa no dia da votação estiver fora de Blumenau, ela precisa justificar. E o TRE organizou todo esse procedimento, de modo que em cada cidade vai ter um local de recebimento de justificativas. Então, em todas as cidades do estado e também fora do estado, mas eu não saberia responder fora do estado, a pessoa teria que buscar essas informações apenas para procurar saber onde seria esse local. Mas a perspectiva é de que a pessoa encontre um local para promover a sua justificativa eleitoral. Em toda a cidade tem, mesmo não tendo eleição na cidade. Exatamente. E esses locais de votação já estão disponíveis lá no site do TRE. A pessoa pode buscar essas informações, estas e tantas outras informações, lá no portal do eleitor, que fica no site do Tribunal Regional Eleitoral, né? Que é www.tre-sc.jus.br. Ok, tem o 0800 também, que funciona a partir de sexta, se eu não me engano, A partir de sexta, sábado e domingo, nesses 3 dias. Temos o 0800 que está lá no site, né? Que está lá no site, eu tenho aqui, posso informar. É 0800 647 3760. 647 3760. 0800 para qualquer dúvida, né, doutora? Para qualquer dúvida. Horas, né? A equipe vai estar lá à disposição para ajudar a esclarecer, para que o eleitor possa bem realizar, bem exercer o seu direito de cidadania, que se dá pelo voto nesse dia. Então tá bom. Parabéns pelo trabalho mais uma vez da Justiça Eleitoral. Boa sorte aí no domingo de eleição, segundo turno, doutora. A você. Obrigada, boa sorte a todos nós e muito obrigada a vocês pelo papel da imprensa, que é tão importante, né? Em informar o cidadão. Então até domingo. Ok. Obrigado, doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, juíza eleitoral, nossa primeira convidada aqui do Comunidade. Domingo de eleição em Blumenau para a escolha do prefeito para 4 anos, né? Prefeito e vice. Mais uma vez eu lembro, a TVL vai estar acompanhando, é só você ficar ligado também com a gente aqui no domingo de eleição, dia 30 de outubro. Agora um rápido intervalo, a gente volta já aqui na sequência do Comunidade para conversar com a nova realeza da Oktoberfest de Blumenau, que terminou, mas já tem nova rainha, a gente vai estar conversando com ela a seguir. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, na TV Legislativa de Blumenau, agradecendo mais uma vez aí a sua companhia, você que está com a gente nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. A gente conversou com a doutora Quitéria, né, que é juíza eleitoral antes sobre eleição, e agora o assunto é completamente outro. A gente vai ter eleição agora no domingo, dia 30, mas no último domingo também, dia 23, acabou a Oktoberfest aqui em Blumenau e teve o concurso da rainha da 34ª edição da Oktoberfest. A realeza escolhida está aqui com a gente no estúdio. Está aqui a rainha que é a Bruna Ponchielli, é assim que se fala, né, Bruna? Isso. 24 anos de idade, a nova rainha. O público de casa vai poder conhecer um pouquinho mais da rainha. As princesas também estão aí, ó. Tá aí a primeira princesa do lado direito da Bruna, é a Vanessa Salvador, é isso? Vanessa, obrigado pela presença aqui. E a Bianca Tribes também está do lado da Vanessa. A Bianca Tribes é a segunda princesa, foram as escolhidas. Obrigado pela presença, tá bom, princesas? Mas vamos conversar aqui com a rainha, então. Quem que é a Bruna, né? Para que as pessoas de casa conheçam a nova rainha da Oktoberfest, Bruna. A Bruna é uma apaixonada pela festa, apaixonada pela nossa tradição, apaixonada por Blumenau. E estudante de Direito, tenho 24 anos. 24 anos, estuda Direito e você tem olhos claros, azuis. É isso? Pele branca, então é a loira realmente de Blumenau, né? Tradicional. Agora o seu sobrenome é italiano, É italiano. Né? E aí, onde é que está o alemão na história? No sobrenome da minha mãe. Qual que é o sobrenome da sua mãe? Krause. Krause, Isso, Krause e o daí. sangue é totalmente alemão. E como é que foi o concurso, Bruna? Como é que foi a participação? Você foi a escolhida entre 8 candidatas, é isso? Como é que foi a participação? Foi muito emocionante. A gente teve um mês bastante corrido de preparação, de oratória, curso de dança. E incrível. Emoção inexplicável. Ontem no palco, não tem explicação. Estavas muito confiante ou você foi achando que... Todas as meninas estavam bem preparadas, então foi bem apertado. Bem disputado, realmente, né? Agora, você tinha sonho de ser rainha? Sonhava um dia com isso ou nunca passou pela tua cabeça? É um sonho de pequena, desde que eu frequento a festa, desde os meus 11 anos de idade. E até minha irmã falecida também, que tem um sonho, desde pequena, era ser rainha. Então hoje eu realizo o meu sonho e também o sonho dela.
A sua irmã, é isso? Isso, falecida. Que é falecida. Isso. Mais Então, velha ou mais nova? Mais velha. Era mais velha que você. São 2 sonhos em uma noite só. Poxa é vida. muita emoção. E aí vem a lembrança da sua irmã, imagina a emoção, Foi, né? muita. Imagina a emoção num momento como esse de estar fazendo aí, realizando um sonho da sua irmã, né, que ela não está mais aqui. Bom, você estuda Direito na FURB, como é que vai conciliar agora a agenda de uma rainha de Oktoberfest com o curso aí na Uniaselv? Vamos ter que... Vai ter que dar um jeito, né? Dá para conciliar? TCC, agora o estágio, mas a gente dá conta. Tá no finalzinho já? 7º. 7º semestre. 7º período. E aí agora tem a realeza pela frente. E as princesas aí, como é que estão? Como é que já conheciam? Você já conhecia, Bruna, as duas? Não, conhecemos no concurso. Estão se conhecendo agora? Uhum. Até porque mas a amizade já ficou uma identificação muito grande com as duas. Já estão se entrosando? Já. Até porque vocês vão ter agora uma convivência muito grande, né? Como é que é a agenda de vocês, até para que o público em casa possa saber o que faz a rainha, né, da Oktoberfest, as princesas, Bruna? A rainha e as princesas têm o dever, a obrigação de representar a festa do Oktoberfest e a nossa cidade, levando para todo o Brasil e o mundo a sua alegria, levando a nossa cultura, nossa riqueza gastronômica. Representar a festa. Com Você falou que vai desde os 11 anos já? Desde os 11 anos na festa. E ia com o pai, com a mãe? Com o pai, com a mãe, a partir dos 13, a partir com os amigos. Então, dali em diante, vi as realezas e eu quero ser uma realeza. Poxa, que legal. O que mais você gosta da Oktoberfest? O que mais te encanta, Bruna? A nossa tradição. Eu sou apaixonada pela nossa tradição. A tradição que você diz, que tipo de tradição, assim? A festa inteira em si. Parte da cultura, das músicas, cerveja, bastante. Uhum. É verdade, tem muito tipo de cerveja, bastante. Né? E está Blumenau recebendo agora o título, né, de capital nacional, né? Da cerveja. Da cerveja, tem um projeto lá no Senado que está para ser votado, enfim, vai ganhando mais força, isso é importante também. O pessoal fala, mais cerveja e tal, mas cerveja é economia, né? Economia. É economia, movimenta e tal. E vocês vão viajar o Brasil inteiro, certamente. Está aqui o Kelvin da Vila Germânica. A gente vai ter uma reunião daqui a pouquinho com a Vila Germânica para ver como é que vai ser a nossa agenda. Já para acertar os detalhes. Bom, legal. E o papai e a mamãe, como é que estão? Emocionados, muito emocionados. A gente bateu uma foto antes de vir pra cá, o pai já tava chorando, a mãe chorando. É lindo. É um momento mágico e inexplicável. Deve ser muito legal. E você já recebeu visita de amigos, de família? Já, semana passada inteira. Passando a semana aqui, esperando pro concurso, esperando chegar domingo e todo mundo ansiosos, ontem esperando. Você já tinha sido candidato em alguma outra Não, foi a primeira concurso? vez. Não, primeira vez. E Festa Itália você já participou de concurso de concurso, realeza? não. Pelo fato de ter o Ponchielli no nome? Não. Primeira vez é Oktoberfest. Tu te identifica mais com a cultura germânica mesmo. Não a italiana tem no sobrenome, mas não é tanto. Mas é alemã. O que ganha a rainha, até para que as pessoas em casa possam saber, Bruno? Ganhei uma premiação da Vila Germânica, né, um prêmio de 18 mil, que é dividido em 12 parcelas, que é o nosso salário. E também a rainha ganha um cheque de 10 mil reais do Bradesco, com tratamento dentário, joias, a faixa e a coroa, e também semi-joias e tratamento de cabelo, da Sete Lis, fora o curso de oratória que a gente já teve também. Todas as candidatas? Todas as candidatas, oratória e dança. E vocês recebem mensal também um valor? Isso, um salário mensal da Vila Germânica. Para representar a festa. Para poder representar a festa, isso. E aí tem as viagens que vocês fazem, né? Já tem ideia de onde é que vão ir? Vocês não, a primeira ainda não. Surpresa sabem. Ainda. Surpresa. Mas vão representar a 34ª edição, né? 34ª edição. Quanta história que tem aí. Você desde os 11 anos, tem 24, então já pegou algumas edições. Conheceu certamente algumas rainhas também já, né? Já inclusive a que me entregou a coroa ontem é minha prima segunda, Sofia Pischi. Sou tua prima. É a terceira coroa da família. Terceira coroa. A mãe da Sofia também foi em já 89, foi rainha, né? Isso. Em 89. Então é a família de realeza, então. A tua mãe também foi, não? Não, minha mãe não. Daí era muita coincidência. Mãe casou muito nova, daí não daí era muita coincidência. Né? Filhos não pode ter, né? Filhos não. Nem ser casada, nem nunca ter sido, nem ter filhos. Até para as meninas que estão acompanhando, né? Quais são os requisitos para ser rainha? Quem pode, quem não pode? Até para, quem sabe, inspirar e meninas ano que vem a se inscreverem também, né? Não ser casada, nunca nem ter sido, não ter filhos. Ter 1,65 m, altura mínima do concurso também. Amar a festa, a tradição, que o mais importante é amar a Oktoberfest. Idade limite, desculpa, tem? 21. 21? 21. 21 é mínimo, né? A mínimo, isso. Mínimo. A máxima... limite não tem. Não. Pode ter 35, se quiser participar, beleza. Não sendo casada, Não sendo casada, sendo uma solteirona de 35, né? Se gostar da tradição, né? Ter beleza, tudo isso também é importante, né? A simpatia. Agora, tem que ser só simpática e bonita, o que tem que ter mais para ser rainha? O que você Carisma. acha? Carisma. E é o amor. É de dentro, é uma coisa...
faz parte. Agora, eu imagino que você, durante a festa, enfim, vocês vão ser abordadas aí por muitos turistas, enfim, vai ter que se acostumar agora com isso. Você já tinha, assim, muito assédio, porque a Realeza é bastante assediada lá pelos turistas, visitantes querem bater foto, né, conhecer. Como é que você acha que vai ser esse contato? Vai ser gostoso. Todas as edições eu gosto de durante a semana, que é onde mais tem família, então gosto de participar, gosto de brincar, gosto de bater bastante foto, então acho que vai ser tranquilo, isso vai sair de letra, não vai ter problema. Maravilha. Vamos mostrar de novo lá, Adriano? Tem como mostrar de novo as princesas, tá, para a gente fechar aqui a nossa entrevista com a rainha. Aqui, portanto, as nossas princesas aí da Oktoberfest. A Vanessa Salvador tá à direita aí do seu vídeo, é a primeira, né, princesa, e a Bianca Tribes, dá um tchauzinho ali, Bianca, isso. A Bianca Tribes é a segunda princesa da 34ª Oktoberfest e tá aqui, portanto, a rainha, que é a Bruna Ponchielli. Isso, tchauzinho também ali pra câmera, né, Bruna? E agora é se acostumar com essa vida de rainha, né? Vai ser ano pela frente aí. Vai ser maravilhoso. E já dá aquele gostinho de quero mais, de chega logo outubro do ano que vem? Com certeza. Ou não dá? Sempre, não sendo rainha ou não, dá o gostinho de quero mais. Sempre que é o último dia dá uma tristeza e chega logo, agora ainda mais. Foram 19 dias de festa, 19 né? dias. Eu estava falando com o Kelvin aqui, 534 mil visitantes, impressionante. E ano que vem, certamente, mais gente, né? Mais público. E tomara que vocês consigam trazer muitos turistas aí, né? Com certeza. Fazer um bom reinado, um belo trabalho. Façam uma boa propaganda da Com cidade, certeza. né? Nos lugares que vocês irão visitar, enfim, que vocês consigam chamar mais gente, trazer mais turista para cá, porque é importante, né, que eles venham, gastem aqui, deixem dinheiro aqui na nossa economia local, isso é importante, né, para todos. Com certeza. Tá bom, Bruna? Quer deixar uma mensagem para o público, enfim, falar mais alguma coisa? Fica à vontade aí. Então, todos convidados para a próxima Oktoberfest 2017, a 34ª, onde eu, Vanessa e Bianca faremos o melhor possível para mostrar para vocês nosso amor e a nossa cultura. Maravilha. Bruna, obrigado, tá Obrigada bom? a vocês. Um abraço e boa sorte, sucesso para você. Obrigada. Valeu, obrigado também aqui a Vanessa e a Bianca, as princesas, com a realeza da 34ª Oktoberfest de Blumenau, escolhida no último domingo, dia 23, o último dia da festa deste ano, a 33ª edição. A Sofia Piske, a Dani e a outra princesa é a Ricaeli, né? As três que passaram aí as coroas aqui para a nova realeza, passaram a coroa no último domingo, as faixas também, e agora as três aqui são as representantes oficiais da nossa Oktober, a Oktober já de outubro do ano que vem. A comunidade então está terminando aqui, obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.